Dando continuidade ao nosso estudo sobre a água, nessa videoaula nós vamos estudar as propriedades físico-químicas da água e correlacionar isso com alguns aspectos que são importantes para a fisiologia das plantas. Nós não temos a menor pretensão e não é nosso objetivo esgotar todas as propriedades físico-químicas da água, mas chamar a atenção para algumas dessas propriedades físico-químicas que são importantes para as plantas. E a primeira delas é que a água é o solvente universal. E por que ela é o solvente universal? Por várias razões. A primeira, por causa do seu tamanho molecular. É uma molécula muito pequena e, portanto, facilita sua interação com outras moléculas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas. Além disso, é uma molécula neutra. Ela não apresenta cargas. E mesmo não tendo cargas, ela apresenta polaridade, ela é um dipolo. Por quê? Porque existe uma migração dos elétrons para mais perto do oxigênio do que para perto do hidrogênio. E com isso gera uma polaridade. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, mas não tem cargas. Além disso, pelo fato de ter o tamanho pequeno, pelo fato de ser uma molécula neutra e apresentar polaridade, ela apresenta uma alta capacidade de dissolução de íons. Por quê? Porque ela é capaz de formar camadas de solvatação. E o que são essas camadas de solvatação? Camadas de solvatação são moléculas de água que envolvem determinados íons, determinadas moléculas, tridimensionalmente. Por exemplo, aqui embaixo nós temos sal colocado na água. Quando a gente coloca sal na água e espera um determinado tempo, ou você agita, vocês vão perceber que com o tempo o sal vai ficar completamente dissolvido, formando uma solução. E por que isso acontece? Porque o sal NaCl em água libera o cloro e libera o sódio. O ânion cloro ele vai interagir com a parte polar positiva da molécula de água, enquanto que o cátion sódio ele vai interagir com a parte negativa da molécula de água e elas vão literalmente prender água ao redor dela. Da mesma forma que isso acontece com sais, acontece com proteínas, acontece com aminoácidos, acontece com carboidratos, acontece com uma série de outros compostos de interesse das plantas. Então a água é capaz de formar essas camadas de solvatação que envolvem os íons e essas partículas orgânicas e inorgânicas de tal forma que é capaz de mantê-la em solução. Além disso, uma outra característica importante é que ela é um isolante elétrico. A água ela não transporta elétrons, então ela não é capaz de conduzir eletricidade. A água pura, digamos de passagem. Por quê? Porque ela não tem cargas, ela não tem elétrons sobrando ali. Por outro lado, se tiver sais dissolvidos nela, esses sais têm cargas e, portanto, permite a passagem de elétrons. Por que ela é um isolante elétrico? Porque ela tem uma elevada constante dielétrica. Lembrando lá do ensino médio que existe a interação entre substâncias que apresentam cargas, existe uma força chamada de Faraday. E essa força de Faraday, ela mede a força de interação entre elas, que está relacionado com várias características. Está relacionado com o tipo de carga e a quantidade de cargas, está relacionado com a distância entre os elementos considerados, mas também está relacionado com a constante dielétrica, que é o D. E nós podemos observar que a água ela apresenta uma das maiores constantes dielétricas encontradas na natureza. E se nós temos no denominador a constante dielétrica tem um valor elevado, consequentemente a força de interação entre os átomos considerados é mais baixa. Por isso, ela é considerada um isolante elétrico, e isso é extremamente importante para a fisiologia das plantas. Uma outra característica importante são as características térmicas. A molécula de água ela é uma molécula atípica e biologicamente extremamente importante. Atípica por quê? Teríamos que fazer uma revisão do ensino médio da parte de físico-química, mas isso foge ao nosso objetivo aqui nesse momento. Mas o fato é que a água ela é líquida à temperatura ambiente e não deveria ser. Pela quantidade, pela composição da sua estrutura, ela não deveria ser, mas no entanto ela é. E ela é por quê? Por causa da interação das pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. E pelo fato de ser líquida à temperatura ambiente, ela permite a vida como nós a concebemos. Além disso, ela está diretamente relacionada com o controle homeostático, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nessa figura aqui abaixo, passando rapidamente, nós sabemos que a água pode estar no estado sólido,
pode estar no estado líquido e pode estar no estado gasoso. E isso está diretamente relacionado com as interações e o nível organizacional e com a quantidade de energia presente naquele ambiente. Então, no sólido a água está mais organizada, no líquido as moléculas de água estão mais dispersas e no gasoso as moléculas de água estão totalmente soltas, com baixíssimo nível de interação entre si. E existem as mudanças de fase, a fusão e a solidificação, nós temos a vaporização e a condensação, tudo isso vocês já sabem. E em cada momento de mudança de fase nós temos, quando está havendo a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, nós temos o ponto de fusão e nós temos o calor latente de fusão. Se vocês não se lembram exatamente o que é isso, dá uma olhada no material que vocês têm lá do ensino médio, vocês vão ver isso facilmente. Por outro lado, passando agora da fase líquida para a fase gasosa, nós temos o ponto de ebulição, nós temos calor latente de ebulição ou de vaporização. E além disso, a água apresenta o que nós chamamos de calor específico. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o que isso tem a ver com a fisiologia das plantas? Qual a importância de saber a água para a fisiologia das plantas? Aqui eu vou chamar a atenção para algumas características. Primeiro, sublimação. O que é sublimação? É a passagem da substância do estado sólido para o estado gasoso sem passar pela fase líquida. Normalmente isso não acontece na natureza. Isso acontece sob condições controladas. E quando isso é feito em condições laboratoriais. Tem equipamentos que fazem isso. Então eu posso pegar uma determinada parte da planta, células vegetais, congelar essas células vegetais e depois coloca nesse aparelho que faz a liofilização, que é o liofilizador. Ele gera um vácuo muito forte e faz com que a água passe diretamente do sólido para o gasoso pelo processo da sublimação, sem passar pela fase líquida. Mas para que alguém fazer isso? Quando se trabalha com atividades enzimáticas, isso é crucial. Porque em meio líquido é que ações bioquímicas acontecem. Então eu não permito que a água fique na sua fase líquida. Um outro exemplo do ponto de vista fisiológico é importante. Geadas. As geadas acontecem porque a água entra na sua fase sólida. E ao entrar na fase sólida, nós sabemos que a água ela expande quando ela congela. E ao fazer isso, ela pode comprometer a estrutura das células vegetais. Então as geadas são extremamente perigosas em termos de produtividade das plantas porque afeta a fisiologia das células vegetais. E um outro exemplo é a transpiração. E a transpiração está relacionada com a evaporação. E o que é evaporação? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso acontece dentro da folha, nós chamamos isso de transpiração, que nós vamos estudar mais à frente na disciplina. Mas são processos que envolvem diretamente a mudança de fase da água. E isso é muito importante para vários aspectos fisiológicos que nós vamos entender ao longo dessa disciplina. E a água é extremamente importante como regulador térmico. A planta ela está inserida no seu ambiente, esteja quente ela vai continuar quente, esteja frio ela vai continuar no ambiente frio, ela não tem como se locomover e ela tem que então utilizar os recursos que ela tem para que ela possa tentar controlar essa temperatura, evitar oscilações muito grandes, mantendo o que a gente chama de controle homeostático térmico. Neste caso, ela se utiliza de propriedades físico-químicas da água para evitar essas oscilações muito grandes de temperatura dentro da própria célula vegetal. Como, por exemplo, o calor latente de vaporização. E o que é calor latente de vaporização? É a quantidade de energia necessária para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso sem que haja uma variação de temperatura. Então ela consome energia naquele processo. E nós podemos ver que o calor latente de vaporização da água é em torno de 540 calorias por grau Celsius. Este calor latente de vaporização não é dos mais elevados, mas também não é dos mais baixos, mas é considerado mediano e é o suficiente para a célula vegetal consumir o calor, a energia do meio, fazendo com que esse consumo leve a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso. Então ela consome energia para fazer a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso e com isso ela diminui a energia disponível naquele sistema e, portanto, ela reduz um pouco a temperatura. Da mesma forma que acontece com os animais. E uma outra característica extremamente importante é o calor específico. É a quantidade de energia necessária para mudar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. E a água apresenta um calor específico dos mais elevados que se conhece na natureza. Ou seja, ela gasta muita energia para aumentar em 1 grau 1 grama de uma determinada substância. No caso aqui, a água.
Então, por causa dessas duas características, pelo elevado calor latente de vaporização e pelo elevado calor específico, a água atua como regulador térmico para as plantas. Um outro ponto importante são duas características chamadas de adesão e de coesão. E o que é coesão? A coesão é a interação entre moléculas de mesma natureza. Uma molécula de água interagindo com outra molécula de água, isso é coesão. Uma molécula de etanol interagindo com outra molécula de etanol, isso é coesão. Então, coesão é a interação entre moléculas de mesma natureza. E o que é a adesão? A adesão é a interação entre moléculas de natureza diferente. É a água interagindo com um íon. É a água interagindo com uma proteína. É a água interagindo com a parede celular. Qualquer interação entre duas substâncias de natureza diferente dá-se o nome de adesão. Então, no caso aqui, nós temos a coesão entre as moléculas de água e nós temos a adesão da gota de água com a superfície onde ela se encontra. Aqui está mostrando um outro exemplo. Do lado esquerdo nós temos a coesão, que é a interação entre as moléculas de água, e aqui do lado direito nós temos a adesão. E a adesão está acontecendo na interação entre moléculas de natureza diferente, como por exemplo a água com essa superfície metálica. Isso é a adesão. E ela literalmente é uma força significativa que ela consegue puxar a água, como está mostrado nessa figura. E essa coesão das moléculas de água é extremamente importante para vários processos que nós vamos entender ao longo da disciplina. E um exemplo disso está na tensão, que pode ser formada no xilema, e a pressão, que pode ser formada no xilema. E o que é tensão? Quando eu faço uma força que tenta separar essas moléculas de água. Mas lembre-se que a molécula de água ela interage uma com a outra por ponte de hidrogênio, e as pontes de hidrogênio são ligações fracas. Porém, como a molécula de água tem estrutura tetraédrica, uma única molécula de água consegue formar 4 pontes de hidrogênio simultaneamente. E essa grande quantidade de ligações, apesar de ligações serem fracas, acaba conferindo uma grande força. Então é extremamente difícil você romper uma coluna de água. Para isso, gasta-se uma quantidade enorme de energia. Esses menos 30 megapascal é difícil nós entendermos, concebermos o que significa isso nesse momento, mas ao longo da disciplina vocês vão entender exatamente o que significa isso. Mas é extremamente difícil a gente romper uma coluna de água. É preciso uma tensão extremamente forte. Um outro ponto extremamente importante é a tensão superficial. E o que é tensão superficial? Vamos pegar aqui nesse exemplo essa molécula de água aqui no meio. Nessa figura ela é bidimensional, mas imagine que isso aí acontece a nível tridimensional. Nessa figura bidimensional, a água, molécula de água mostrada aqui, interage com a molécula de água de cima, interage com a do lado, interage com a de baixo, interage com a do lado também. No final das contas, a resultante é neutra, vai ficar naquela posição. Por outro lado, quando a gente considera esta molécula de água aqui de cima, ela vai interagir com a molécula de água abaixo dela, vai interagir com a molécula de água do lado dela, com essa outra do lado dela, mas ela não interage com nada que está acontecendo do lado de fora. Consequentemente, a resultante é para o centro. Isso faz com que a água tenha uma menor superfície específica possível. Qual deles tem a menor superfície específica? Uma esfera ou um cubo? O que vocês acham? Qual deles tem a menor superfície específica possível, considerando que o diâmetro da nossa esfera é igual ao lado do nosso cubo? Quem tem a menor superfície específica possível é a esfera. E essa tensão superficial da água é extremamente elevada. Consequentemente, a gota de água tem um formato esférico. É por isso que a gota de água é naquele formato, porque a resultante da interação das moléculas de água na superfície, por isso tensão superficial, a resultante é para o centro. E todas as forças migram para o centro. Consequentemente, ela vai ter uma aparência tridimensional esférica. O que está mostrando aqui na figura é tensão superficial. A molécula de água na teia de aranha, com esse formato, é a tensão superficial que está segurando elas nessas posições. E essa elevada tensão superficial que a água tem é uma das maiores da natureza. Só perde para o mercúrio. E qual que é a importância disso para as plantas? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista agronômico, nós temos que tentar reduzir a tensão superficial. Imagine que eu tenho aqui a superfície de uma folha. Se eu colocar a água em cima dela, a água vai ter este formato. Por outro lado, se eu tenho essa mesma superfície
Se eu conseguir reduzir a tensão superficial, a água vai ter este formato, para o mesmo volume. Consequentemente, neste segundo caso, ela cobre uma superfície maior. E isso é extremamente importante quando a gente está fazendo, por exemplo, a esterilização de material biológico. Eu quero que a minha esterilização seja a melhor possível e, portanto, eu quero que as gotas de água elas fiquem espalhadas na superfície mais homogeneamente. Então você quebra a tensão superficial da água. Uma outra é a aplicação de adubo foliar. Eu não quero que o adubo fique concentrado única e exclusivamente naquela gota, eu quero que ele expande. Eu quebro a tensão superficial e assim a gota de água ela cobre uma superfície maior. A aplicação de herbicidas, de fungicidas e por aí afora vai, todos eles necessitam que seja quebrada essa tensão superficial, que ela seja diminuída para que a cobertura das plantas, das folhas, seja mais homogênea. E como que isso é feito? Nós sabemos que o que está fazendo com que haja essa elevada tensão superficial é que a resultante é para o centro da gota, em função das pontes de hidrogênio que vão existir, e a resultante é para o centro. Se nós olharmos de lado, um lado está puxando para um lado, outra molécula de água está puxando para o outro, para a mesma molécula de água que está no meio. Como é que eu quebro a tensão superficial? Eu diminuo a força das pontes de hidrogênio. Então existem substâncias que são colocadas na água, quebram a tensão superficial, diminuem a tensão superficial e, consequentemente, diminui essa interação entre as pontes de hidrogênio e a molécula de água, portanto, ela consegue espalhar melhor. E as substâncias que quebram a tensão superficial da água são a base de detergente. Então, se você vai fazer uma adubação foliar, se você vai aplicação de herbicida, vai fazer uma aplicação de um fungicida, ou seja lá o que for que você vai aplicar, na solução que você vai aplicar, você vai colocar essas substâncias que quebram a tensão superficial, que são a base de detergente, e você então pulveriza a sua plantação, e nesse caso a tensão superficial vai ser menor e vai haver uma cobertura melhor da superfície das folhas. Capilaridade é uma outra característica extremamente importante. E o que é capilaridade? Vem de capilar, vem de cabelo, e quanto menor for o capilar, mais a água tende a subir nele. Capilar são tubos vazados extremamente finos, como acontece no xilema, como acontece no floema. Então, quanto menor for esses tubos vazados, mais vai haver a ascensão de água através dele, como está mostrado nesse experimento físico do lado esquerdo. Aqui nós temos todo submetido à mesma pressão atmosférica, que está aberta aqui em cima, e nós podemos ver que quanto menor o raio, mais acontece a ascensão. Isso é em função da capilaridade. Nós vamos entender isso com muito mais detalhes quando nós falarmos dos mecanismos de ascensão de água na planta, mais à frente, quando falarmos sobre o xilema. Nesse momento, o que interessa é que vocês entendam que essa capilaridade ela existe e ela surge em função de duas forças. Uma delas é a adesão e a outra delas é a tensão superficial. E o que é adesão mesmo? É interação entre moléculas de natureza diferente. Nesse segundo caso, está uma pipeta laboratorial que você está medindo, você mede o volume pelo menisco. É essa parte que te interessa. Vocês podem ver que tem uma deformação nas pontas, nas extremidades. Da mesma forma como nesse esquema está mostrado, tem uma deformação nas extremidades. E essa deformação acontece pela interação da molécula de água com a superfície. No caso aqui pode ser vidro, pode ser um plástico. No caso que acontece com as plantas é com a parede celular. Aqui está mostrando um outro detalhe, existem fórmulas para se calcular, que nós não vamos entrar em detalhe. Aqui está mostrando do lado direito superior essa deformação que acontece nas extremidades. E aqui está mostrando que quanto menor o raio, maior é a capilaridade, maior é a força que vai puxar para cima. Mas não se preocupem, vocês vão entender exatamente como que isso acontece quando a gente falar sobre o transporte de água nas plantas pelo xilema. E algumas aplicações da capilaridade são, por exemplo, na cromatografia de papel. Cromatografia é uma técnica de separação de substâncias. Existem vários tipos de cromatografia, que nós vamos trabalhar com algumas ao longo da disciplina. Mas cromatografia de papel é uma delas, em que nós temos uma cuba, nós temos um solvente, nós temos uma superfície sólida e nós colocamos as nossas substâncias aqui. Por capilaridade, esse solvente vai subir no papel.
e ao subir no papel vai interagir com as substâncias que fazem parte desses compostos colocados aqui. E agora eles vão separar esses compostos em função da sua maior ou menor afinidade com o solvente. Quanto mais afim ao solvente ele for, mais ele migra no papel. Quanto menos afim ao solvente ele for, menos ele migra no papel. E assim nós podemos separar substâncias. E aqui embaixo mostrando isso na prática. E outro exemplo de capilaridade, no uso diário, quando a gente faz uma limpeza. Nós pegamos um papel toalha qualquer, derramamos um café, derramamos uma água e nós vamos secar. O que acontece é que são formados microcapilares no papel. E esses microcapilares é que puxam a água para dentro do papel. Mesma coisa acontece quando a gente vai no banheiro, lava as mãos e seca. Os microcapilares no papel puxam a água que está na nossa mão. Existem muito mais propriedades físico-químicas da água, mas nós vamos deixar que vocês façam a complementação com a leitura do material sugerido para vocês. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!